Sexta-feira, chega a dar um sorriso, né? Dia 16 de setembro de 2021. Muito bom dia para você ligado na Folha FM. Começa agora mais um Folha no Ar, primeira edição, ao vivo, com todas as informações que você precisa para começar este novo dia. Estamos ao vivo em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco tem podcast do programa, logo mais 17 horas tem reprise na Plena TV. Olha, hoje no programa a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia traz tempo nublado com chuva a qualquer momento do dia, pancadas leves de chuva durante o decorrer do período. A máxima é de 25 graus, porém não faz frio, porque a mínima é de 21 graus. A previsão deve ser esta também para os próximos 2-3 dias aí, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Com o Arnaldo Neto, nosso jornalista hoje conosco no Folha no Ar, primeira edição, temos o prazer de receber aqui o professor Almir Júnior, secretário de Agricultura do município de Campos, que vem para falar sobre esse tema que é extremamente importante, relevante e cheio de novidade. A cada dia que amanhece, a cada pancada de chuva, a cada falta de pancada de chuva, ou até quando chove demais, tem uma novidade a cada momento. A agricultura, de fato, é realmente agropecuária, né? É vivíssima. Vem para falar sobre o polo de produção de carne de baixo carbono, que é a pecuária sustentável, o manejo, né, do gado ali, né, conforme determina aí esse sistema. Vem para falar também sobre a estrada do produtor, entre outros assuntos. E eu peço licença a você que é ouvinte aqui do Folha no Ar, só para que a gente possa inverter essa dinâmica do programa. No fim, né, de hoje do programa, o professor Almir tem uma agenda extensa, começa logo cedo, então ele fica com a gente até 8h30, e a partir de 8h30, então a gente traz aqui as manchetes do portal folha1.com.br, destaques aqui do portal, e a gente já começa direto então na entrevista com o professor Almir, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Pela ordem, então, deixa eu trazer o bom dia, cumprimentar o professor Almir. Logo a seguir eu trago o bom dia também do Arnaldo Neto, e aí a gente já começa esse bate-papo aí. Professor Almir Júnior, que prazer, professor da UENF e secretário do município de Campos na pasta da agricultura. Como é que vai, o amigo? Tá tudo bem? É um prazer sempre renovado recebê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia aos ouvintes da Folha, né? Prazer é nosso, né? A Folha tem sido bondosa, o sistema de nos disponibilizar um espaço tão nobre desse, para que a gente possa falar daquilo que nos é tão caro, né? A agricultura, a pecuária, a pesca. Normalmente a gente se dirige como secretário de Agricultura e esquece que tem, né, pecuária e principalmente pesca, que normalmente em Campos a gente acaba deixando de lado, né? E que é um tema muito rico, o município tem todo esse poder. Eu agradeço muito, estou à disposição de vocês aí para que a gente possa prosear sobre isso que a gente acredita ser um caminho muito importante para o nosso município, para o nosso estado. Com certeza, nós que agradecemos, não tenha dúvida. Meu caro Arnaldo Neto, muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom tê-lo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, professor Almir, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Vamos lá, vamos no nosso bate-papo com o professor então, vamos aproveitar o tempo aí enquanto, já que a gente vai fazer essa inversão de bloco. E, professor, eu queria que a gente começasse a falar sobre a novidade mais recente, que foi essa reunião ontem com o deputado Cristino, e que nessa reunião tratou aí de um novo projeto para Campos. Eu queria que você explicasse para a gente como vai funcionar
esse projeto e a que ele é direcionado? Vamos, assim, existe um sistema no Brasil, como é que a Embrapa funciona? A Embrapa, ela funciona, hoje, os deputados podem submeter emendas no orçamento da União para que a Embrapa desenvolva pesquisas e unidades demonstrativas pelo Brasil afora, né? E nós temos um movimento para que a gente consiga trazer cada vez mais e mais instituições para Campos. E o deputado Cristino Aldo submeteu uma emenda cujo propósito é trabalhar com bovinocultura de corte. A gente fica o tempo inteiro falando de Campos, das dificuldades da agricultura, do nosso passivo, né, que a gente pode muito mais e muito mais, e a gente não pode, e a gente tem feito um trabalho nos últimos 6, 7 meses, desde que assumiu a secretaria, de mostrar que nós temos muita coisa boa em Campos, do ponto de vista de agricultura, do ponto de vista de pecuária, e uma delas é a bovinocultura de corte. Nós temos em Campos um modelo de bovinocultura do corte com muita tecnologia, com muita genética, e que precisa... Essa semana nós estamos tendo um encontro de manga larga machador, né? Que é outra pauta da agropecuária que é muito forte, a criação de cavalos. Então, o que é o projeto? O projeto o deputado colocou um recurso para que nós, sob responsabilidade da Embrapa, monte um modelo que a gente chama de pecuária de baixo carbono. Então, vai ser montado na fazenda de um produtor rural um modelo grande de pecuária sustentável. O que é pecuária de baixo carbono? O que é agricultura de baixo carbono? O que é suinocultura de baixo carbono? A gente tem tudo isso no movimento. É a produção que você degrada o mínimo possível a questão ambiental. E como é que você faz agricultura degradando o mínimo possível? É dificílimo produzir sustentável. O que é agricultura pecuária sem alguma degradação ambiental? Sendo eficiente principalmente na questão da produtividade, na qualidade da produção, degradando pouco, preservando nascentes, recuperando pastagens. Nós temos em Campos pastagens degradadas de alta intensidade, porque não tem manejo de adubação, não tem manejo de reposição de florestas, sabe? Às vezes você tem um animal que você está dando um alimento que é caro, mas a resposta é muito baixa, você está jogando dinheiro fora e está usando mal e porcamente, me desculpe a palavra, o solo que você tem. Então, a atividade de baixo carbono é essa eficiência na produção. Não é quantidade de animais, não é quantidade de área plantada, é qualidade e produtividade que você contempla nisso aí. Isso é possível com boas práticas agrícolas, que é um termo técnico muito usado na agricultura, boas práticas agrícolas, que também só é possível quando você tem competência técnica e assistência técnica à sua disposição. Então, esse projeto é um projeto... Campos foi escolhido, né? A gente tem trabalhado muito para trazer referências. Vai ser um município no Mato Grosso e o outro aqui em Campos, para que a gente faça uma unidade, e várias unidades. A Embrapa já fez com soja, né? Já fez com cana no passado. E o principal é que a gente demonstre ao nosso produtor que é possível fazer, que é possível produzir, porque isso, inclusive, é uma demanda do mundo moderno. Ou a gente faz isso, ou a gente sempre fica com uma pecha de que a gente está aqui, e eu acho, na minha opinião, ela é exagerada, mas é real, a gente precisa ser mais eficiente na produção, e o mundo não vai querer comprar produto de um país que não faça a coisa correta do ponto de vista de equilíbrio de produtividade, de bem-estar animal. Hoje está na moda, a gente fala o tempo inteiro de bem-estar animal e todo mundo acha que é bem-estar de animais domésticos, né? Que a gente trata de animais domésticos. Não. A França tem uma legislação que em 2 anos não vão poder ter mais galinhas produzidas em cativeiro, em gaiolas em cativeiro. Então, esse é um tema mundial. Se a gente quer produzir carne, vender carne para os árabes, você tem que ter todo um conceito de bem-estar animal, que se a gente não fizer, a gente não consegue entrar no mercado. É um projeto belíssimo, necessário, importante, que envolve
a questão do manejo sustentável, envolve a questão da lavoura, pecuária, pesca, pecuária floresta, né, que você junta tudo e contempla tudo no mesmo espaço. Isso é uma coisa que alguns estados já estão fazendo e a gente espera que esse modelo sirva para que nosso produtor tenha por perto. Um exemplo vai ser feito num produtor rural grande que trabalha com boa genética. Então, esse é o projeto, e é um projeto importante para a agricultura, para a pecuária sustentável do mundo, e Campos está contemplado com isso, a partir desses estudos da Embrapa. Professor, aí eu pergunto ao senhor, pegando um gancho aí na fala, o produtor precisa de assistência técnica, assistência especializada. Isso a gente está falando de pequeno produtor, de médio produtor, porque a crise hoje afetou todo mundo, o grande também, mas o grande tem outros acessos, outros recursos, enfim. A pergunta que eu quero fazer é como ter acesso a um profissional hoje especializado, a um técnico, se a nossa Emater praticamente fechou. Não posso afirmar que acabou, mas o que tem ainda de Emater é apenas um resquício daquilo que, né, foi na década de 80 e 90. Tem exemplos aí clássicos. Então, como acessar isso? A própria prefeitura também tenta disponibilizar, a gente vê aí a sua ideia, a sua luta para tentar disponibilizar esses técnicos e essa coisa toda, e ainda vem a questão dos equipamentos, aí depois vem a questão dos insumos. Como é que transformar essa agricultura precária que nós temos, acho que precária talvez é uma palavra, não sei se é exata, mas boa para o momento, né, em agricultura realmente sustentável e produtiva? Ô, Cláudio, essa talvez seja a pergunta mais importante do dia, né? Na verdade, a gente tem feito um movimento, a gente vai falar de estradas, a gente não deveria estar discutindo mais estradas, a gente vai falar de ponte, a gente talvez não devesse mais estar discutindo pontes, a gente vai falar de regularização fundiária, isso já deveria ter ficado no passado, né? E a gente vai falar de legalização do produtor, quer dizer, a gente está num movimento que é quase que o início de todo um processo. O Rio de Janeiro está pagando um preço muito grande pela negligência que fez com a agricultura, com a pecuária e com a pesca. Nós temos bons exemplos, bons modelos. Várias pessoas tentaram, ao longo do tempo, construir um processo produtivo da agropecuária importante para o Rio de Janeiro. Mas a gente foi, de certa forma, aniquilado por outros movimentos econômicos. A gente não pode negligenciar isso para que a gente não repita o erro, né? Nesse momento, a gente imagina que qualquer recurso, qualquer privatização, a gente acha que vai resolver o problema do município do Rio de Janeiro. Isso levou ao sucateamento do sistema público de assistência técnica e extensão rural, e nós também não podemos negligenciar isso. Nem prefeitura, nem Estado, nem governo federal. Você tem uma unidade do Ministério da Agricultura em Campos que não tem também praticamente ninguém. Ele foi negligenciado. Então, o sistema público de assistência técnica, ele tem uma situação muito dramática, né? Quando tem o técnico, não tem o carro. Quando tem o carro, não tem o técnico. Quando tem o técnico, o carro não tem combustível. É um absurdo. Então, não tem como andar. Mas não dá para esperar. A mesma pessoa que fala que quer assistência técnica pública não quer um concurso público para o técnico. Então, é um desafio gigantesco. Bom, onde é que funcionou? Em todos os estados brasileiros, de alguma forma, a gente tem alguma dificuldade com o sistema público de assistência técnica. Alguns estados são mais avançados, Santa Catarina, o próprio Espírito Santo, que tem o Incapé, que também já teve sua crise. Lá no passado chamava Emater, e tinha uma Encapa, que era a empresa capixaba de pesquisa agropecuária, e depois fundiu tudo, fez concurso, renovou a sua atividade, e o sistema de produção cobra do sistema público que isso funcione. Mas o produtor tem que ficar claro, se ele não conseguiu assistência técnica pública, ele vai ter que buscar em algum outro movimento. Ou ele se organiza em associações para contratar essa assistência técnica,
ou ele procura as universidades para saber se existe ali uma possibilidade de alguma assistência técnica. O que não dá é para fazer sem assistência técnica. E a gente precisa mudar o paradigma da política da agricultura local, que antes do produtor me perguntar se tem assistência técnica, ele me pergunta se eu tenho um trator. Então, assim, o mais importante são as pessoas, o mais importante é o conhecimento técnico-científico, né? O mais importante é o médico, é o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, que tem uma capacitação daquilo, já que a gente vamos usar um paralelo de saúde, já que a cidade só fala em saúde, né? A gente só fala em saúde, o orçamento é saúde, os problemas são da saúde. Mas para a gente construir uma agricultura pujante, ela é pautada fortemente na assistência técnica. É possível fazer muita coisa sem os aparelhos que às vezes o agricultor imagina que pode fazer, que é um equipamento físico, que é o trator, que é arar o solo, às vezes nem precisa arar o terreno para fazer certos plantios, né? É saber que ele, antes de plantar, ele precisa fazer uma análise de solo. A gente vai repetir isso, por isso que é bom. Esse ano já é a terceira vez que a Folha me convida e eu fico muito feliz, né? Porque a gente precisa entender, o produtor que vai plantar e não sabe o que é uma análise de solo, me desculpe, mas realmente é grave, é sério, e depois não entende, não sabe qual é a segurança que ele tem de água, se ele vai fazer irrigação, qual é a qualidade da água que ele tem, se serve para irrigação. De vez em quando a gente chega nos produtores, eles estão fazendo tanque de piscicultura, e a gente sabe perfeitamente que não vai produzir peixe ali, por causa do nível de ferro numa água, do risco dele ficar sem água. Então, a assistência técnica é fundamental. Nós temos um problema de infraestrutura da assistência técnica pública e a gente conclama os produtores, vai fazer, junte em grupos e tente buscar uma assistência técnica privada. Vários colegas, ex-alunos, tentam colocar sistemas de assistência técnica, de consultoria técnica, e isso não se viabiliza na região, porque a nossa agricultura não busca o técnico. Não tem jeito, quando você quer um bom médico, um bom dentista, um bom advogado, você vai lá e tem que pagar. A agricultura, se o sistema público não funciona, a gente já conseguiu. Eu cheguei na Secretaria de Agricultura, não tem nenhum agrônomo. Agora nós temos lá 6 ou 7 agrônomos, 3 ou 4 veterinários. É muito pouco. Se você levar em consideração que o município, só de uma ponta a outra, são 170 quilômetros. Né? Então, nós estamos falando de uma dificuldade operacional gigantesca na assistência técnica, e para isso a gente tem que avançar. A gente pode avançar, por exemplo, por isso que a gente briga muito por conectividade rural, um desafio enorme no município. Por quê? Essa assistência técnica, ela não precisa ser presencial. Um bom celular, ou com qualquer celular hoje, e com internet à disposição, você dá uma assistência técnica por videoconferência de alta qualidade e no momento que o agricultor precisa. Caiu o som do professor Almir aí. Chegou. Professor, beleza. Vocês estão conseguindo. Não, foi o meu que estava fechado aqui, porque estava oscilando, o sinal não está de tão boa qualidade quanto o professor falou aí, que é necessário para essa assistência remota. Eu vou trocar de sinal aqui no intervalo. Professor, eu vou puxar aqui uma pergunta da Silvana Venâncio, no nosso grupo lá do programa. A Silvana pergunta o seguinte: secretário, quanto a produção da carne de baixo carbono pode ajudar na economia da região, que é ótimo para o ambiente, meio ambiente, não tem dúvidas. E para a economia, vai realmente agregar valor? É ótimo para a economia, é ótimo para o meio ambiente, e talvez seja melhor ainda para a economia, né? A pergunta da Silvana é muito interessante, porque a gente está falando de economia circular, sabe? De economia que vai aproveitar aquilo que às vezes a propriedade joga fora. No primeiro momento, mudar o modelo pode ser um pouco mais caro? Pode. Mas qualquer cidadão ou cidadã que vai num supermercado comprar algum produto com um selo de orgânico sabe que vai pagar mais caro por isso, né? Então, existem mercados específicos, cada vez maiores e cada vez mais demandados, para aquela agricultura, para aquela pecuária
que é produzida de uma forma sustentável. A consciência humana tem melhorado muito nesse sentido, né? Então, assim, a pergunta da Silvana, que é excelente nesse sentido, e eu não tenho dúvida. Nós não temos outra alternativa que não seja produzir com qualidade e com sustentabilidade. Isso garante mercados, garante preço e garante produtividade. O que não garante hoje produtividade é produzir de maneira desordenada. Voltando aqui, o que o nosso agricultor joga de dinheiro fora para usar adubo e agrotóxico, que na maioria das vezes não seria necessário, e adubo e agrotóxico, eles estão cada vez mais caros, né? Um quilo de adubo está caríssimo, os produtos importados estão caros. Por quê? Porque às vezes o agricultor não tem uma assistência técnica que lhe propõe um modelo alternativo com boas práticas agrícolas para produzir sem precisar. É aquela coisa, né? Prevenir é melhor do que remediar. Isso vale para os animais, inclusive os seres humanos, e vale para a produção agrícola de vegetais. Então, é uma teoria antiga, né, de você trabalhar a sustentabilidade para que ela te dê retorno econômico. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Professor, eu quero chegar no momento do programa, mas agora a gente já vai fechando esse primeiro bloco. Eu quero chegar no momento aqui para tentar entender como é que... E aí, no contexto mundial, como que os Estados Unidos, por exemplo, já começaram a produzir muito mais leite do que a sua demanda, muito mais demanda interna, e também do que conseguem importar, e chegam a jogar fora, a desperdiçar o leite. E não é por conta dessa pandemia só, não, que caiu muito o consumo, não foi por conta só disso, não. Nos anos anteriores à pandemia também, os Estados Unidos conseguiram, né, transformar a sua bacia leiteira. Mas, no momento, eu quero entender, e aí a gente pega aqueles 11 fantásticos painéis que o Aloysio Abreu Barbosa fez, e que, na minha opinião e na opinião de muita gente, foram assim painéis importantíssimos, até para marcar uma linha de promessas de candidatos na eleição. Alguns até começaram a rever suas promessas para não ficar prometendo mundos e fundos, e depois a realidade mostrada naqueles painéis ali, né, não deixou. Mas, aproveitando aqueles painéis, então, foram 11 painéis com 34 especialistas, com 34 especialistas que eu digo de vida, tanto profissionais como, né, o informal também. Todo mundo foi ouvido ali, de todos os setores praticamente. E ali uma coisa era certa, a opinião de todos: a agricultura é o novo mote, é o novo momento de Campos, já que Reuters não vai ter mais, vai ficar esse lenga-lenga aí, essa coisa toda. Então, agricultura, para ser realmente a sustentabilidade econômica de Campos, precisa de quantos anos para isso acontecer? Rapaz, é um número mágico, né? Qualquer coisa de ano. Depende da velocidade. Depende da velocidade. E essa velocidade está muito lenta ainda. Mas, independente disso, você falou dos Estados Unidos, mas o modelo americano também, ele está passando por dificuldades. A gente está trazendo uma pessoa para trabalhar conosco que trabalhou durante anos em propriedades leiteiras americanas. Voltando ao que eu falei na pergunta anterior. O sistema de produção de alta tecnologia, sem assistência técnica e sem sustentabilidade, tem uma outra pegada, que é a sustentabilidade econômica. Se você começar a inserir ali sistema de irrigação muito caro, adubos muito caros, agroquímicos muito caros, dificuldade de mão de obra, você também cria problema. O modelo americano, alguns agricultores estão passando aperto com isso. Você falou de leite, a gente tem aí um potencial gigante. Então, assim, nós já temos algumas ações funcionando. A gente deixa a agricultura, quando às vezes os números saem, eles não demonstram
o quão a agricultura já impulsiona o município. A gente pode falar de 2 usinas de canavieira que impulsiona muito. Se você tivesse 4, ele impulsionaria muito mais. Só que nós precisamos melhorar a produção de cana, precisamos ter mais produtos a partir da cana, né? Energia, já tem lá a usina que produz isso. É difícil. Eu vou dizer, hoje, vamos citar assim, o Espírito Santo, Goiás, né? Goiás, assim, 20 anos, 30 anos, Goiás virou uma potência, e há 30 anos atrás, a gente pode falar aqui de soja, e foi na época que eu trabalhei com soja, a região não tinha nada, o cerrado brasileiro não servia para absolutamente nada, né? Foi ciência de um professor, que foi meu professor na Universidade Federal de Lavras, chamado Alfredo Chaide Lopes. Esse professor pegou 1 tonelada de solo separadinho, levou para os Estados Unidos, fez análise de todo o solo e falou o seguinte: ó, isso é 40 anos atrás, para produzir no cerrado eu tenho que fazer isso. E aí foi corrigindo o solo, foi fazendo. Então a gente, é o seguinte, hoje as coisas andam mais rápido. Obviamente, desconstruir uma cultura, e eu estou falando de cultura não de agricultura, mas do modus operandi, né, que nós temos, é mais difícil que começar do zero. Nós sabemos disso, né? Então, a gente tem uma dificuldade hoje, que existe um modelo, uma forma em campo que talvez não funciona mais. Então, a gente pode ter resultado muito rápido, né? Hoje, a gente tem falado muito de leite. Você citou exemplo que nós temos hoje na Secretaria de Agricultura em torno de 15 agroindústrias que trabalham com leite devidamente certificadas. Um sistema de inspeção municipal que vende no mercado. Se nós melhorarmos a infraestrutura agrícola para que estes laticínios aprimorem a sua produção, para que o consumidor conheça, para que tenhamos agroturismo que a gente vai comprar lá, você pode dobrar no curto prazo a necessidade de leite que esses laticínios têm. Qual a vantagem disso? Indústria campista, com leite campista, que não precisaria ser entregue aos grandes conglomerados, que paga leite a preço de caixinha para vender depois processado, né? Então, assim, eu acredito que no curto prazo, uns 10 anos, a gente já tem ali uma coisa muito palpável. E a gente está trabalhando muito, o prefeito está trabalhando muito para que a gente invista na infraestrutura. Quem anda no campo, você é um cara que anda muito aí, vocês andam, todo mundo. Outro dia eu encontrei com alguém da Folha falando disso, né? E já viram a qualidade das pontes que tem que passar os caminhões de cana ou de leite no município de Campos? Tem produtor que precisa parar de um lado, atravessar o tambor para o outro lado, para outro carro pegar. Eu não sei qual a conta que ele faz, agora que pagar, não paga não. Pagar não paga não. É inviável. Né? A gente está fazendo algumas alternativas. Quando nós entregamos, um amigo disse, você só fala estrada e ponte, porque nós estamos igual os bandeirantes fazendo picada na mata. Você tem 3.000 quilômetros de estrada destruída, 40 pontos, todo mundo me abraça e fala assim, professor, eu não estou conseguindo tirar minha produção, tem uma ponte em Alto de Areia que está caída há 30 anos. Professor, e aí você vai lá de Santo Eduardo, na divisa com o Espírito Santo, lá no Retiro, na divisa com Quissamã, tem uma ponte ali que é para sair a indústria de tijolos. Não tem cabimento, não paga a conta. Então, nós estamos numa etapa, o prefeito me perguntou, professor, e aí? Eu falei assim, olha, é longo prazo, é paciência e é infraestrutura. E quando eu falo em infraestrutura, está falando muito de estrada, né? Mas é estrada, é ponte, é internet e é regularização fundiária. Isso é infraestrutura. Porque não adianta ter estrada, não ter a ponte, não adianta não ter internet hoje e não adianta não ter posse da terra de maneira efetiva, porque só se faz política agrícola no mundo com uma coisa chamada crédito agrícola. E aí, um produtor hoje, um assentado hoje, não tem acesso a crédito do INCRA, porque não tem a posse definitiva, né, daquela propriedade rural que ele ocupa há 20 anos. Então,
Este é o movimento, Cláudio, esse é o movimento. Se a cidade não tiver paciência com a agricultura, com a pecuária e com a pesca, só para falar um pouco de pesca, tem cabimento. O prefeito foi lá e viu e tem falado muito nisso. Aquela condição com que o pescador atravessa o seu barco do mar até a areia no Farol de São Tomé, arrastando o barco num trator, e sai quando a gente vê os números, eu estou falando de 40, 50, 60 toneladas de camarão por dia. Então, assim, tem ações estruturantes. E aí, quando eu falo em ações estruturantes, não se faz sem dinheiro, né? Para a gente ficar claro, não tem mágica. Não tem mágica. É investimento maciço. Às vezes as pessoas estão debatendo, o orçamento da agricultura é 5, 10 milhões, isso não resolve o problema. E nós vamos ter que buscar. Então, só para responder a sua pergunta, no médio prazo, assim, uma mudança de paradigma forte do agricultor fazer e aplicar tecnologia no campo, que a gente consegue andar bem, porque as condições postas do ponto de vista, a palavra é edafoclimática, né, de solo, água, elas são fantásticas. Bom, são 7h38. Meu caro Arnaldo, vamos ao intervalo? Ok? Próximo bloco, então, a gente volta, seguindo esse tema. Eu só queria fazer uma pergunta ao Almir. Você falou sobre 3.000 quilômetros de estradas vicinais, e aí já começa a aparecer gente aqui falando, minha localidade tá danada, quer ver? Dores. Zé Caldeira falou que distrito de Dores de Macabu não tem estrada nem... Ou seja, como se diz, né? É preciso literalmente fazer pontes. O senhor falou em 3.000 quilômetros de estrada, só para a gente anotar aqui, e são quantas pontes hoje que precisam, na verdade, essas pontes de pau, né, ponte de madeira, que precisam realmente de ponte ali, de estrutura? Hoje a gente entregou para o prefeito, e o prefeito já está em processo, e esse processo já está preparado para licitação. Isso no curto prazo, não estou falando de 6 meses, 45 pontes. Sendo que 5 delas a gente demandou junto ao governo do estado do Rio de Janeiro, né? O Ítalo, outro dia, passou numa ponte lá no Imbé, e ele falou, meu Deus, então é assim, o produtor de leite, de queijo está passando. Então a gente está falando em torno de 40 pontes municipais, que a gente estima em 50 milhões de reais para serem feitas, entre 40 e 50 milhões de reais para serem feitas em concreto, né? E esse processo já está em andamento. Esse é um desafio enorme. O que o Zé Caldeira falou, e a demanda, a gente já prometeu e está intensificada. A gente já teve em Dores Macabu, tem 2 estradas em Dores Macabu, uma área de produção de leite, de cana forte, que é uma estrada conhecida como Estrada do Lisbon, e do outro uma estrada conhecida como Estrada do Macaco, como diz um amigo meu, só macaco pulando de galho em galho para passar na estrada. E não passa na estrada, ele passa por cima. Uma estrada no município, para a gente falar assim, existem agora, sem falsa modéstia, as que nós fizemos, em torno de 150 quilômetros, principalmente no Imbé, anteontem, semana passada começou lá na região da Baixada. Estrada, não tem uma estrada adequada. Eu falo sério, que o município de Campos está tão abandonado, estava tão abandonado, e a gente tem um trabalho tão gigante para fazer, que se você fechar o olho e sair daqui para São Francisco Tabapuana numa estrada de terra, né, vicinal, você vai sentir no barulho do carro quando você passou de um município para o outro. Vai em Cardoso Moreira. Eu peço, e vou agradecer aqui a prefeita, né, a Jeane. Nós de Campos, um município desse tamanho, de vez em quando precisa, pede caminhões emprestados da prefeitura de Cardoso Moreira. A Jeane tem sido parceira nossa. Nós estamos com 2 máquinas Patrol trabalhando, e por isso que nós não atendemos aí Dores de Macabu, que tem 12 anos de uso, que foi emprestada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que quebra mais do que qualquer outra coisa. Esta semana nós assinamos um contrato de uma licitação prometida pelo prefeito há 2 semanas atrás, no lançamento do programa Estradas do Produtor no Alto Eliseu, ali perto de São Sebastião. O governo do estado entrou e a gente vai entrar também para que a gente possa alugar máquinas para ampliar esse atendimento. E aí a gente conclama os produtores para entenderem. A burocracia pública faz o sistema demorar muito.
O prefeito entrou, foi pagar salário, foi sanar alguns problemas mais graves com relação ao servidor, e a gente já começa a ver, nesse momento, tenho certeza que este ano e o ano que vem a gente vai conseguir recuperar boa parte. Vou repetir o que eu falei outro dia, e estradas vicinais é igual o Sistema Único de Saúde, tem que ter um programa. Porque quando chove você tem que voltar, você não pode deixar destruir tudo, porque tem estrada que nós estamos fazendo essa semana em Sentinela do Imbé, que tem 30 anos que não passou a máquina. Quando você entra, é como se você estivesse fazendo uma estrada nova. Aí você tem que jogar muito material, você tem que recuperar. Você faz ela, no outro dia chove, o produtor vai ficar na lama. E esse é um desafio gigantesco. E todo mundo, o que eu recebo, a gente responde todo mundo, na medida do possível, nas redes sociais, no WhatsApp, todo mundo tem uma história triste para contar de uma estrada ou de uma ponte que inviabiliza o seu sistema de produção. Perfeito. Não, é o colega aqui que está com problema na garganta, mas pode concluir seu raciocínio, caso não tenha... É nesse sentido. Então, nesse sentido. Estrada, ponte, internet, regularização fundiária. Se a gente quiser falar um pouco sobre assentamentos, regularização, rapaz, a prefeitura deu um passo gigantesco na titulação de terra de assentados rurais que nós construímos ao longo desses 6 meses numa parceria com o INCA. Bom, são 7h43, tem muita coisa, a agricultura é um assunto, tem um outro problema também seríssimo, e aí a gente pode falar ainda hoje, é a informalidade também. Às vezes ele produz, o Super Bowl, por exemplo, e eu sempre converso com o Joilson, você fala, Cláudio, o que tiver de produção aí da região documentada a gente compra, não tem dificuldade para isso, tem uns trâmites legais, é claro, é evidente, né? Tem que ter preço, tem que ter qualidade, mas tem que ter CNPJ, e o cara não tem. Então aqui... nós tivemos uma reunião, o Super Bowl chamou todos os secretários... Eu soube. Vamos falar... Os municípios do entorno, a prefeita Jeane esteve junto, para discutir isso. E o produtor nosso, ele não percebeu ainda o quão sério é isso. O produtor e o pescador. Sim. Até para aposentar no futuro, ele vai ter que comprovar a condição dele. Como? Com emissão de nota fiscal, com declaração da Declan, com o recibo da compra do equipamento agrícola. Não é igual era no passado, que na aposentadoria levava 2 testemunhas junto ao Fundo Rural antigamente, depois INSS, e a pessoa acabava aposentando. Hoje ele vai ter que comprovar. Isso vai ser um problema sério, porque Cláudio, é o principal problema de Campos, não é estrada. É o produtor compreender que ele precisa de assistência técnica e ele precisa de uma atividade regularizada para não ter dificuldades para poder vender e emitir uma nota fiscal, e essa nota fiscal é isenta. E à medida que ele faz essa declaração, ele ajuda o município a arrecadar mais. Então a gente, na verdade, quando fala assim, quanto % da agricultura é a economia de Campos gira? É um número fictício, porque boa parte dela não é legalizada. Aliás, rapaz, eu preciso fazer um intervalo. A Emater divulgou a lista e Campos ficou em terceiro em negócios no campo. Primeiro foi o município de São Francisco com mais de 300 milhões, agora em 2020. 2019, né? Depois veio Teresópolis, né? E depois Campos com 150 milhões. Mas vamos lá, vamos fazer um intervalo aqui rapidamente. Eu volto com o Arnaldo Neto aqui no Folha no Ar, primeira edição, no próximo bloco, recebendo o professor Almir aqui conosco, e tem várias manifestações aqui, tem vários pedidos aqui já também na nossa página no Face, os nossos seguidores aqui interagindo com a gente, o que é extremamente bom e a gente agradece. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Sabe qual estado vai